pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos compostos orgânicos. Na aula de hoje nós vamos abordar as proteínas. As proteínas são polímeros, são cadeias muito extensas, muito complexas, e elas são formadas por monômero. O que é um monômero? É a menor unidade. As menores unidades das proteínas são os aminoácidos. O nome já diz tudo. Tem um grupo amina, tem um grupo ácido. Olhando aqui para esse carbono, que é um carbono alfa, ele está ligado a um grupo ácido, que é o ácido carboxílico, e está ligado ao grupo amina. Nós temos no grupo amina o nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Essa polaridade confere ao aminoácido o caráter básico, ou base, ou alcalino. Já esse outro lado, o carbono está ligado a uma hidroxila, oxigênio com hidrogênio nós chamamos de hidroxila, e faz uma ligação insaturada com o oxigênio. Então, nesse outro lado do aminoácido, nós temos o caráter ácido, tá? Por isso o nome, aminoácido. Então, o aminoácido em si, ela é uma molécula chamada anfótera. Ela tem os dois caráteres, ácido e básico, ao mesmo tempo. A ligação entre dois aminoácidos, como está aqui embaixo, é chamada ligação peptídica. Nessa ligação, vai ocorrer entre um grupo ácido de um aminoácido e o grupo básico de outro aminoácido. Ocorre a perda de uma hidroxila e de um hidrogênio. Se você observar só isso aqui, nós temos H1H2O. Nós temos a perda de uma molécula de água. Como se dá o nome dessa reação? Uma síntese. O que é sintetizar? É produzir. Nesse caso, você pegou 2 aminoácidos e vai formar um mais complexo. Nesse caso, um dipeptídeo. A união entre 2 aminoácidos produz um dipeptídeo. É uma síntese por desidratação. Por quê? Porque ocorreu a perda de uma molécula de água. Para que esse dipeptídeo se formasse, saiu água. Aqui ele deu como exemplo, pegou o aminoácido glicina, mais a alanina, formou aqui um dipeptídeo, a glicilalanina, ok? As proteínas, elas possuem muita função numa célula ou no organismo. Só para você ter uma ideia, a quantidade de água na célula, ela é mais ou menos variável, né? Em torno de 75% a 85%, é o componente mais abundante da célula, mais abundante do corpo. E em segundo lugar, vem as proteínas. Então, daí a importância, e ela tem várias funções. A primeira delas, ela serve para controlar a entrada e a saída de substâncias na célula. Toda célula, ela possui uma membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela possui essas proteínas que vão de um lado a outro, que são as proteínas permeases. Então, substâncias que vão adentrar ou sair da célula precisam passar por essas permeases. Elas que vão permitir ou a entrada de uma substância ou a saída de uma substância da célula. As proteínas agem na coagulação, por exemplo, quando existe um corte, os glóbulos vermelhos saem, né, o sangue, até que as proteínas formam uma rede de coágulo e ocorra a cicatrização. Proteínas essas que é a tromboplastina, o fibrinogênio, a proteína fibrina, são proteínas que estão na corrente sanguínea e têm a função de coagulação. Outras funções, hormônios, né? A maioria dos hormônios do corpo, eles têm base proteica. Somente os hormônios sexuais, a base é de lipídios. A gente já viu isso na aula passada. A gente vai falar de enzimas depois, que elas aceleram uma reação, então nem vou falar muito. Proteínas de proteção, como as imunoglobulinas. Qualquer antígeno, qualquer corpo estranho que entre em contato com a nossa corrente sanguínea, os nossos guardiões, que são os glóbulos brancos, eles promovem uma resposta imediata e ativa
na produção de anticorpos. E esses anticorpos são justamente essas imunoglobulinas, que são proteínas de defesa do nosso corpo contra a ação de um vírus, de uma bactéria ou de um outro patógeno. Existem proteínas estruturais como o colágeno e a elastina, que vão formar unhas, vão formar casca de ovos, a pele, né? Tem colágeno, pelo, o cabelo, tá? Então são estruturais. Existem proteínas contráteis e motoras, como a actina e a miosina, que promovem o movimento, né? Se não fosse essas proteínas trabalhando em conjunto, não teríamos como nos deslocar de um ponto para o outro. Existem proteínas transportadoras, como a hemoglobina. A hemoglobina ela é produzida na presença do sal mineral ferro e ela tem por função nas hemácias transportar os gases oxigênio e gás carbônico e fazer esse transporte, né? Quando nós inspiramos o oxigênio, esse oxigênio acaba por passar dos alvéolos pulmonares para as hemácias e ela vai transportar esse oxigênio para todo o corpo. Ela capta o gás carbônico ali dos tecidos, das células e transporta novamente para os alvéolos para expiração, entre outras funções. Então você vê a importância da proteína para o nosso corpo, sendo que ela, na maioria das fontes, são de origem animal, né? A carne vermelha, a carne de frango, peixe, ovos, leite, derivados do leite, mas existem também aquelas de origem vegetal, principalmente os grãos, né, os cereais. Nós temos 20 tipos de aminoácidos conhecidos. 12 deles a gente produz naturalmente no fígado e 8 a gente não consegue produzir, por isso eles são chamados de essenciais e eles devem ser ingeridos na alimentação. Eu coloquei aqui do lado a figura do arroz com o feijão. O arroz com o feijão é um casamento perfeito, onde nós vamos obter os 8 aminoácidos que a gente não consegue produzir no fígado. Os aminoácidos que não tem no feijão, tem no arroz. Os aminoácidos que não tem no arroz, tem no feijão. Daí o casamento perfeito. Então existem 20 tipos de aminoácidos e esses aminoácidos eles vão formar uma infinidade de proteínas. É como se eu pegasse 20 letras do alfabeto, com essas 20 letras do alfabeto eu consigo formar inúmeras palavras. Assim vai ser os aminoácidos. Então eles se ligam de maneira aleatória e eles vão produzindo as proteínas, né? Vários deles se ligam para produzir a proteína. As estruturas das proteínas pode ser primária, esse número 1 significa que é uma estrutura primária, onde você vai ter uma sequência linear, por exemplo, serina, valina, a tirosina, o ácido glutâmico, a fenilalanina. Então, nós temos uma sequência linear de aminoácidos. Esse 2 refere-se à estrutura secundária, onde ela vai formar como se fosse uma espiral, né? Ela é espiralizada. E esse formato se dá porque existem pontes de hidrogênio que permitem essa forma. A estrutura terciária, esse número 3, é a estrutura secundária, só que ela dá uma dobra sobre ela. E a estrutura quaternária, o número 4, você vai ter mais de uma estrutura terciária. Nesse caso aqui, nós temos a molécula de hemoglobina. Nós temos aqui a proteína hemoglobina e a união entre elas é o átomo de ferro. Então, você tem aqui 4 estruturas terciárias dobradas e unidas pelo átomo de ferro. Bom, aí nós temos os alimentos de origem vegetal que são ricos em proteínas e no ranking aí quem mais ganha seria o espinafre e em segundo lugar vem o brócolis, mas não fiquem tristes porque nós temos também na nossa região, aqui no Nordeste, no Maranhão especificamente, o cuchá, que também é como se fosse ali
pareado com o espinafre em quantidade de proteínas. As proteínas, elas podem ser simples ou conjugadas. A proteína simples, ela só tem aminoácidos, né? Por exemplo, nessa estrutura primária, você só vai ter aminoácidos: serina, valina, triptofano, ácido glutâmico, fenilalanina. Então, só aminoácido. Já na estrutura conjugada, ela vai ter um grupo prostético, que pode ser o magnésio, pode ser, como eu falei lá em cima, do ferro. Aqui nós temos, o ferro. Então, esse é o grupo prostético, também chamado de cofator. A proteína ligado a um grupo prostético ou cofator nós chamamos de holoenzima. Aqui do lado a gente tem um quadro resumido de algumas, né? Por exemplo, aqui as lipoproteínas são proteínas ligadas a gorduras, a lipídios. O exemplo é o colesterol. As nucleoproteínas são proteínas ligadas a ácidos nucleicos, né? Entre outras. Vamos agora para enzimas. Toda enzima é proteína. Elas são, como primeira característica aqui, são específicas, como se fosse uma chave e uma fechadura. Esses desenhos aqui na cor cinza são as enzimas. E aquilo que está se ligando especificamente são os substratos. Então, formando assim um complexo enzima e substrato. Para que uma enzima se liga a esse substrato? Para promover a quebra, ok? Então, nós temos aqui, essa enzima, você está observando que o centro ativo dela é circular. Então, não é qualquer substrato que vai se ligar, somente os substratos que possuem o mesmo centro ativo, como se fosse realmente uma chave, uma fechadura. Não é qualquer chave que abre uma fechadura, não é isso? Então, aqui só vai se ligar aquelas que se encaixam e depois ela promove a quebra. No final da reação, o alimento, o substrato, ele foi quebrado em partículas menores, mas a enzima ela permanece inalterada para se ligar com outros substratos maiores e quebrar. Então, ela pode ser reutilizada. Voltando à especificidade, por exemplo, os alimentos lipídicos, né, os lipídios, eles são quebrados na presença da enzima lipase. Assim como o amido, na boca ele é quebrado, na saliva, na presença da enzima amilase salivar. Então, você está observando que para cada substrato existe uma enzima específica. Se for, por exemplo, a lactose, aquele açúcar lá do leite, qual seria a enzima? A lactase. Então, você observa a especificidade. A outra função, elas catalisam as reações químicas. O que é isso? Catalisar é acelerar uma reação. Um exemplo bem simples é quando você come um ovo. Se não fosse as proteases, as proteínas presentes no suco gástrico, né, do estômago, esse ovo demoraria talvez 3 dias para sofrer a digestão. Então, como nós temos enzimas, elas vão acelerar essa reação. E mais ou menos com 2 e 3 horas, depois que você ingeriu o ovo, ele já foi totalmente quebrado, metabolizado na presença das proteínas específicas. As proteínas, elas diminuem a energia de ativação. Que energia é essa? É a energia que o corpo iria gastar para fazer aquela reação. Então, como elas aceleram uma reação, elas acabam por diminuir a energia que nós iríamos gastar naquela transformação, naquela reação química do metabolismo, certo? Elas são sensíveis à mudança de temperatura em pH. Cada enzima, ela trabalha a uma X temperatura e X pH. Qualquer alteração, né, nas duas, elas se desnaturam. Desnaturar é perder a função, é morrer, é ser destruídas. O exemplo é essa daqui. Ela trabalha nesse formato aí. Quando aumenta a temperatura ou altera o pH, ela perde aquele formato, aquela forma. Então, perdeu essa forma, ela perdeu a função.
Nós temos um gráfico aqui para demonstrar a energia de ativação. Então, nós temos aqui em vermelho uma reação sem a presença da enzima. Observe que a energia que você gasta, a energia desprendida nessa reação, ela é muito alta. E aqui, nesse outro, você já tem a presença de uma enzima. Então, você observa que uma reação na presença de uma enzima não se gasta tanta energia, né? Teve aí uma queda, uma diminuição dessa curva de energia. Nesse outro gráfico, mostra como as enzimas são sensíveis à mudança de temperatura. Aumenta-se aqui a temperatura, desse lado aqui do gráfico você tem um aumento da temperatura e aqui em cima você tem a velocidade da reação da enzima. Quando se aumenta a temperatura, a velocidade da enzima aumenta. Estou aumentando a temperatura, a velocidade dela está aumentando. Só que a velocidade dela é ótima, ela trabalha muito bem a essa temperatura aqui. O que acontece se eu aumentar ainda mais a temperatura? Será que ela continua subindo? Não, ela desnatura, ela se desmancha e morre. No nosso organismo, a temperatura ideal para o trabalho das enzimas é em torno de 37 graus Celsius, 36,5 a 37 graus Celsius. Se eu aumento além dos 37 graus, as enzimas elas desnaturam. Daí a importância de não aumentar. Já pensou uma febre? O organismo está a 39, 40 graus de febre e ela é prolongada. O que acontece com as enzimas? E toda enzima é proteína, ela desmancha. Assim como as proteínas também vão perder o formato, vão perder a função e não vão resistir. Então, aumentou a temperatura, faça o possível para manter essa temperatura aí em torno de 37 graus Celsius. Toma um banho, passa um álcool no corpo para evaporar o mais rápido, tirar esse calor que está em excesso. Olha a alteração dela agora na presença do pH. As proteínas do estômago, elas trabalham no meio muito ácido. No estômago existe o ácido clorídrico e gira em torno de 2. Então, a velocidade com que essa enzima pepsina, que destrói proteínas, atua é alta a 2 de pH. Se eu aumento o pH, o que acontece com ela? Desnatura, ela perde a função. À medida que essa enzima, que está no estômago, passa, por exemplo, para o intestino delgado, onde o pH já aumenta, ela já perde a função. Agora, quem vai agir são as tripsinas, produzidas pelo próprio intestino delgado. Elas agem e a velocidade é máxima, mais ou menos em pH em torno de 6, né, quase neutro. E se eu aumento ainda o pH, já passa para a alcalinidade, ela já desnatura, já perde a função. Quem vai agir agora são as que agem melhor em pH alcalino, certo? Vocês estão observando como elas são sensíveis também à mudança de pH. As enzimas também são aplicadas na medicina, nas indústrias. Por exemplo, a celulase, ela deixa os tecidos mais macios e finos. As enzimas lipases, elas aumentam o poder de absorção das tintas nos tecidos. As enzimas do fungo Saccharomyces, elas fazem a fermentação, produzindo as bebidas alcoólicas. As enzimas do mamão, elas servem para amaciar a carne, né? Então, vocês observam como elas são empregadas na indústria. E foi isso, pessoal, o nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula sobre proteínas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.